Sabe aquela reclamação masculina de que mulher só gosta de homem insensível na internet? Vamos falar sobre as coisas que as mulheres só gostam na internet. O que é importante no sentido de demonstrar muitas vezes virtudes e etc, né? Mas ela, a moça aí em questão, que se eu não me engano o nome é Lau, tá? Acredito que você vai encontrar assim. Ela faz um trabalho bacana para quem quiser ver. Mas, em todo caso, ela vai fazer uma explicação sobre isso, sobre a socialização masculina também. Ela vai falar alguns pontos interessantes que servem para este vídeo de hoje. Mas primeiro eu peço o seu like, que é muito importante, a sua inscrição também, é claro, se você é novo por aqui. Se você não é também, confira se você segue inscrito, também é importante. E, é claro, se você quiser, tiver interesse em patrocinar algum vídeo do canal, o WhatsApp está passando aí na tela, fechou? Vamos dar uma olhada então no que a Lau tem a dizer sobre os homens sensíveis e o quanto que eles, na verdade, são ou não são valorizados pelas mulheres, né? Vamos ver a opinião dela e eu já trago para vocês a minha, beleza? Sabe aquela reclamação masculina de que mulher só gosta de homem insensível na internet? Porque, eu fui me abrir com a guria que eu tava conversando e ela me trocou por outro, ou eu tomei um fora, coisas desse tipo. Tem um contexto aí que esses homens ignoram, e eu não acho que eles façam de mau caráter, mas sim porque a socialização masculina faz com que eles não enxerguem esse contexto. Que é o seguinte, tudo que é da ordem do emocional, né, é atribuído ao gênero feminino, então a socialização das mulheres é para que desde cedo elas aprendam a falar sobre os seus sentimentos e as suas emoções. Porque, é normal que as mulheres sintam, é normal que as mulheres chorem, mas o mesmo não vale para os homens. E é muito comum que com amigas e com homens que a gente considera amigas, a gente fale sobre todas as questões da nossa vida. Então, assim, nós estamos mais acostumados a falar sobre os sentimentos e quanto mais a gente fala sobre eles, mais a gente aprende a como lidar com isso. Agora, vocês acham que no Clube do Bolinha eles falam sobre os sentimentos deles? Não falam. Logicamente, eles não sabem como falar das suas emoções e dos seus sentimentos. Aí acontece o quê? Eles sentem uma certa segurança da pessoa com quem eles estão conversando e por conveniência, para tentar salvar o relacionamento, porque tá querendo tirar um peso de si, por N motivos, eles resolvem despejar os sentimentos deles. Eu digo despejar porque eles não têm o manejo que a gente aprendeu em muitos anos a ter para elaborar as nossas questões e falar de uma forma que fique compreensível para quem está nos ouvindo. O que chega para nós, e eu me coloco aqui porque eu já passei por isso, é uma coisa muito bruta, uma coisa muito crua. Digo bruto não no sentido de brutalidade, sim de rudimentar, porque muitas das vezes é uma coisa que a gente já sentiu lá na adolescência e aí a gente desenvolveu tantas camadas para lidar com aquele problema inicial e aí a pessoa chega para ti com aquele problema inicial e tu sabe que se tu quiser desenvolver aquilo é um trabalho imenso e não é tua responsabilidade. E por favor, não me entendam mal, eu não tô aqui para menosprezar as emoções masculinas, muito pelo contrário, o que eu quero dizer aqui é que vocês precisam verbalizar isso, vocês precisam colocar para fora nos seus grupos de amizade masculina. Falando por experiência própria, eu sempre fui uma pessoa muito fechada e felizmente eu consegui fazer amizades com as quais eu senti segurança para ir me abrindo aos poucos e uma musa, amiga minha, foi a que mais me incentivou a exteriorizar, pegar essa coisa que tá aqui na cabeça toda emaranhada, que eu não sei o que fazer com ela e tentar colocar em palavras. E aí a gente vai elaborando aquilo. E uma vez que tu faz isso, tu amplia a tua percepção para as próximas vezes em que isso acontecer e cada vez mais tu vai aprimorando essa capacidade de elaborar aquilo que tu sente. E os homens precisam fazer isso. Mas não achem que existe uma ordem transcendental que coloca sobre as mulheres a responsabilidade de ajudar vocês nesse processo. E aqui eu falo de uma responsabilidade. Se a mulher tiver disposição para te ajudar, aí é outra questão. Mas não existe nenhuma obrigação de que ela seja tua psicóloga pro bono. Enfim, fica aí a dica pro Clube do Bolinha. Eu espero ter ajudado vocês. Bom, vamos lá, vamos ver se eu consegui compreender perfeitamente a opinião dela. Em parte eu consigo concordar, que é a questão de que é importante mesmo você ter essa facilidade de falar sobre o que você está pensando, sentindo, etc., com seus amigos, e que sim, não deve utilizar o feminino para isso, tá? Agora, responsabilidade é uma palavra interessante, tá? Pelo seguinte, se a gente for considerar que ali a relação entre os dois é uma relação já de um relacionamento, né, uma coisa mais séria, e aí o homem decidiu despejar, como ela citou, eu acho curioso notar o quanto que o feminino ele não quer essa responsabilidade, não aceita. Provavelmente fosse uma amiga, como ela mesma citou, esse despejar não seria um grande problema. Ela estaria ali para dar o apoio, para dar o ombro amigo e etc. Quando você é o homem da relação, no caso, né? Aí o que vai acontecer? O efeito oposto. Ela não quer essa responsabilidade, ela não quer te ajudar e ela entende que não tem. Na minha opinião, a parte que eu discordo do que ela falou é que a mulher ela não tem responsabilidade
sobre isso? É óbvio que ela tem. A responsabilidade, pelo menos, de ajudar, de tentar entender. Mas não, muitas vezes o que fica é a sensação de estranheza por parte delas, de que não, eu não espero esse comportamento do homem, então eu não quero que ele faça isso, né? Eu não espero que o homem tenha sentimentos a ponto de querer me falar. Então, por um lado, ela cita se abra, por outro, ela fala se fecha. Nesse mesmo vídeo. Você pode reparar. Às vezes o cara, ele tá num relacionamento de tanto tempo já, que ele mesmo não tem tantas amizades, tantas possibilidades assim. Então, ele fica preso àquela pessoa. E é aquela pessoa que tem a responsabilidade de colaborar com ele. Até porque ele sente que ele já colaborou inúmeras vezes com a parceira dela, com a parceira dele em casa. No caso, né? O homem, ele sente que é responsável pela felicidade da sua parceira e, por consequência, se ela tá triste, se ela tá emocionalmente abalada, ele vai tentar ser o ombro amigo dela ali, tentar ser um apoio, tentar ser a figura ali firme, né, da relação e por aí vai. Mas e um momento de fragilidade dele, em um momento de algum tipo de fraqueza, isso não é esperado, isso não é algo específico que se espera do feminino, então, do masculino, né? Então, como consequência, elas não querem essa responsabilidade, mas é curioso notar, né? É curioso notar que ela meio que não exatamente respondeu a pergunta inicial, mas respondeu. Por quê? Porque quando ela cita essa questão de que não é nossa responsabilidade, porque a gente treinou a vida inteira, que não sei o quê. Olha, para ser bem sincero, o olhar deveria ser então oposto. Se você pensa que você é tão evoluída, né, enquanto mulher, né, não estou falando dela específico, nem em geral. Se você pensa que você é tão evoluída enquanto mulher e que os homens não são nesse aspecto, então nada mais justo de que ter a responsabilidade de colaborar com seu parceiro e não deixá-lo na mão ou tipo, vai falar com seus amigos, não fale comigo, né? Então, eu acho que essa é a parte que eu entendo o que ela está falando, até concordo que realmente não faça isso, mas não faça isso porque não que não é responsabilidade da sua parceira, mas porque ela não é capaz de te ajudar, porque na cabeça dela ela não quer. Ela não quer, tá? Ela não gosta da ideia de te ver nessa posição. Essa é a grande diferença. Não é que não tem responsabilidade. Na minha opinião, tem sim. A parceira que é parceira de fato, ela vai olhar para aquela situação e vai entender: poxa, o meu parceiro, o cara que eu escolhi para compartilhar a vida, tá passando por uma dificuldade, tá sentimentalmente abalado por alguma coisa. Eu tenho que tentar ajudá-lo, porque eu preciso que ele volte a ser aquela rocha que eu tanto admirei. Mas elas não conseguem, elas preferem mil vezes perder a admiração e deixar você na mão. E aí vem a pergunta: vale a pena você estar num relacionamento com uma pessoa que te põe nessa posição? Que te vê num momento de fraqueza e não estende a mão? Porque não é responsabilidade dela, na cabeça dela? Então eu acho que esse é o grande ponto aqui, que se existe uma crítica ao homem do tipo, vá atrás do clube do Bolinha e abra seus sentimentos para os seus amigos, que eu concordo que é isso que você tem que fazer, tá? Mas também existe uma crítica ao feminino, do porquê que vocês querem tanto que o homem seja essa figura que a gente brinca, né? A gente fala de ferramenta, mas é a ferramenta para os momentos da sua fraqueza. No momento do seu emocional abalado, ele tem que estar lá firme e forte, te apoiando, te ajudando, te ouvindo. Mas na hora que ele precisa, aí a responsabilidade não é sua, né? Aí é um sinal de que, olha só, esse homem não é tão forte quanto eu esperava, não tem o lado masculino que eu tanto quero, né? Eu acho que eu não tô querendo aqui mudar a cabeça de mulher nenhuma. Mas se elas querem tanto mudar o homem, falam tanto dos defeitos que nós temos que melhorar nisso, naquilo, que nós somos o brutos, né, nesse aspecto, né, de não formados, né, de, ai meu Deus do céu, então pronto. Então, talvez também tá faltando uma mudança em vocês. Se vocês querem tanto esse cara sensível, e aí o cara vira sensível e é jogado para fora, né, que é o que ela falou no que era a pergunta, né? Como eu disse, ela respondeu sem responder, né? Mas se querem tanto isso, então tem que partir de vocês a afirmação de que isso é uma coisa interessante. Mas ela, logo no vídeo, já deu a entender que não. Ou seja, não faça isso. No final, a resposta é essa: não faça isso, não se torne emocionado no relacionamento, ou até melhor, questione a necessidade de um relacionamento na sua vida se a sua parceira não tem a capacidade de entregar isso para você quando você precisar. Se ela acredita que isso não é responsabilidade dela. Então, para quê? Eu acho que essa também é uma outra pergunta que você deve se fazer. Para que então eu preciso de uma parceira? Para que então que eu devo escolher alguém para compartilhar a vida se nos momentos de fraqueza, porque eu não vou ser forte a vida inteira, né? Se nos momentos de fraqueza eu não tiver ninguém ali que possa me auxiliar,
né, que possa entender o meu lado, que possa entender de repente que eu nunca me abri para ninguém, tô me abrindo pela primeira vez para minha parceira ou coisa assim, e que ao invés de apoio, eu vou sentir muito mais repulsa por parte dela, né? Mas enfim. Então é isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça do like, a sua inscrição que é muito importante. E se você tiver interesse em patrocinar algum vídeo do canal, o WhatsApp tá aí na tela. Tamo junto e até a próxima.